vocês. E top share. Aê! Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Janaína. Bom dia, pessoal. Bom dia, Etiana, Luiz Carlos, José Eli. Bom dia. Débora. Como vai? Tudo bem? Tudo. Ótimo. Maravilha. Bom, pessoal, essa nossa reunião, ela tem aí como objetivo que ficaram em relação à prestação de contas 2020. Nós vamos falar basicamente, vamos reforçar basicamente o que foi falado nesse último evento do Tribunal de Contas da União, né, o TCU pela Luciana, pelo Augusto, né, por todos os participantes desse evento do TCU, porque eu tenho certeza que ficaram aí muitas dúvidas no que tange aí a prestação de contas, principalmente a questão aí dos prazos, né, da IN 84, da DN 187. Então, a gente vai tentar, nesse curto período aí de 1 hora, vamos tentar aí tirar as dúvidas de vocês. Então, por favor, formulem as suas perguntas, que dentro do possível nós responderemos aqui ao vivo. Eu sou o Paulo Martinez, para quem não me conhece, eu faço parte da equipe da professora Janaína, que está aqui na minha frente, professora Janaína Macedo Calvo, e essa nossa reunião aí é uma iniciativa do nosso treinamento que acontecerá no dias 2 e 3 de dezembro, justamente para falar aí sobre prestação de contas, onde a gente bate bastante na questão do modelo de negócio, como formular aí o seu relato integrado para que seja feita a entrega dentro do que o TCU exige. Vamos correr, porque tem muita coisa para falar e eu tenho certeza que 1 hora não será suficiente para a gente tirar o tanto de dúvida que ficou. Quem participou do evento do TCU viu lá no chat do YouTube que os conselhos ainda têm muitas dúvidas em relação ao modelo de negócio, bastante dúvidas em relação ao prazo, aos prazos, né, o que compete agora o artigo 8º, né, com a entrega para o dia 31 de dezembro, como que fica o prazo para o ano que vem, como será as entregas, vai ser em tempo real, será semestral, trimestral, né, o que incorporar aí, como fazer o seu modelo de negócio, quais informações são importantes trazer aí dentro do relato integrado, né, os 6 capitais, as questões de sustentabilidade, divulgar o que é financeiro, o que não é financeiro, né? Então, vamos começar já, para que a gente tenha mais tempo aí para responder as dúvidas, que é a intenção dessa nossa reunião virtual. Então, Janaína, eu vou fechar aqui a minha câmera, e aí você abre a sua, que a gente começa, ok? Então, vamos mudar, pode abrir a sua já aí. Abre a sua câmera, ok? Eu vou dar um pause aqui no meu vídeo. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre o curso, a Débora Machado e a Karina Bacelar, elas também fazem parte da nossa equipe. Karina, cadê você? Débora? Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, podem direcionar os contatos. No final desse nosso Tirar Dúvida, eu falo um pouquinho mais sobre o nosso curso, mas vamos lá para a gente não perder tempo. Ok? Deixa eu dar um stop no meu vídeo. Sejam todos bem-vindos e espero que a gente ajude aí, que a gente auxilie aí vocês na entrega do seu relato integrado. Parei aqui.
Olá, querido. Olá, pessoal. Vamos lá, então. O que eu fiz? Primeiramente, eu quero conversar com vocês sobre a pretensão do relato. Eu vi que muitas pessoas pediram modelos de relato, modelos disso, modelo daquilo. A proposta do relato integrado não é essa. A proposta do relato integrado é que vocês consigam visualizar na entidade de vocês de que maneira vocês geram valor ao longo do tempo, utilizando os insumos. Então, veja, nós estamos falando aí dos 6 capitais, nós vamos utilizar esses 6 capitais dentro do nosso processo produtivo e nós vamos fazer as entregas dos nossos produtos, dos nossos serviços e avaliando, inclusive, os impactos disso. Eu observei aqui o que as orientações do tribunal vieram falando sobre isso, e a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês que o que diferencia a IN 84, por exemplo, do que foi divulgado lá em 2010 pela 63, é o seguinte: ela quer conhecer, primeiramente, o foco estratégico, na verdade, agora é o cidadão. Então, por isso que ele pede a informação em tempo real. E em tempo real é aquele tempo em que você consegue operacionalizar as suas coisas. Então, veja, até dezembro, vocês vão precisar fazer algumas divulgações, e eu vou passar aqui pela IN com vocês, para vocês verem o que é preciso divulgar. Só que no momento em que vocês conseguirem compilar, que vocês conseguirem trabalhar com pensamento integrado, o relatório vai ser consequência. Então, uma coisa que é muito importante vocês entenderem, relato integrado não é relatório. O relatório é um produto do relato. Relatar enseja num processo, numa mudança de procedimento, uma mudança de cultura. E eu sei que no nosso conselho, às vezes, as coisas não são assim. Mas como o tribunal está cobrando, a sociedade está cobrando, por conta de tudo que nós estamos passando, nós vamos ter que nos adaptar, não é? Então, uma das coisas que eu estou aqui verificando, prazos e atualizações. Primeira coisa, que nós já começamos desde 2012 a fazer as divulgações no portal de transparência. E vocês certamente já têm muitas coisas do que está sendo pedido. Por exemplo, ele está falando sobre cobrar dos últimos 5 anos. Tenho certeza que vocês já estão com muitas coisas lá. O nosso grande problema é que nós somos fragmentados. Eu tenho parte que é do pessoal da licitação, parte de RH, parte do financeiro. Essa questão dessas partes todas é que faz com que o nosso relatório fique inconsistente. O que vocês têm que trabalhar agora, na empresa, na entidade de vocês, é trabalhar a integração desses dados. E não pode ficar a cargo de uma pessoa. Vocês precisam trazer mais pessoas trazer a responsabilidade disso para mais pessoas. Não é só a área financeira, não é só a área contábil, não é só a área de auditoria, não é só a controladoria. Nós estamos falando agora de um pensamento integrado, e isso é muito maior. Então, esse período mínimo que ela fala de 5 anos a contar do encerramento do exercício, vocês já têm na lei de acesso à informação. E eu andei olhando todos os modelos de negócio dos conselhos de fiscalização, nós estamos falando de aproximadamente 510, 514 conselhos. Desses 514, nós já analisamos aqui aproximadamente 120 modelos de negócio. E o que eu tenho percebido? Primeira coisa, vocês confundem muito modelo de negócio, cadeia de valor e planejamento estratégico. São coisas que se complementam, mas quando a gente fala do modelo de negócios, é a maneira com que você vai demonstrar para a sociedade como você gera valor público
ao longo do tempo. E como é possível fazer isso com valor público? O que é valor público? Isso tem relação com cadeia de valor? Tem. Sabe qual é o grande problema da cadeia de valor que vocês têm apresentado? A cadeia de valor que vocês têm apresentado, ela é umbilical. Ela não leva em consideração as externalidades, ela não tem levado em consideração os capitais envolvidos, ela não leva em consideração uma série de pontos que são extremamente relevantes para o negócio de vocês. Então, olha, eu vou mostrar aqui alguns pontos que é importante que vocês tenham. E eu sei que vocês podem estar, meu Deus, sempre que a gente tem que mudar um comportamento, sempre que a gente tem que adquirir alguma coisa nova, é normal que a gente reclame, porque vai precisar gastar energia para isso. E pior, a gente sabe que nos conselhos nós temos uma força enorme com as pessoas, com os gestores, não é? De trazer a fiscalização. Quer ver um problema que foi colocado lá, que não ficou claro, e que eu tenho certeza que vocês também têm dúvida? A questão da fiscalização. Por quê? Porque o Tribunal de Contas da União acha que, como nós somos conselhos de fiscalização, é só a fiscalização que importa. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos dos conselhos também fazem orientação. Só que não está no seu modelo de negócios isso. Como é que o Tribunal de Contas vai saber? Como é que a sociedade vai saber que é uma atividade relevante? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Eu vou compartilhar aqui para facilitar os entendimentos do modelo de negócio. Quando a gente está falando de modelo de negócios, eu estou falando dos insumos financeiros, dos insumos de manufatura, ou seja, do processo produtivo como um todo, dos insumos intelectuais. Por exemplo, a fiscalização no estado de Minas, no estado de São Paulo, não, você pode ter um número de funcionários que foram, é um estado muito grande. Como é que você vai fazer essa fiscalização se você não usar tecnologia, que é um insumo intelectual? Capital humano, social e relacionamento, como é que você se relaciona com as entidades, com as instituições de ensino, como é que você se relaciona com as demais entidades governamentais, como é que você se relaciona com os fornecedores, nós trabalhamos com licitação. Então, olha, aí vem o capital natural. Alguns, no nosso conselho, vocês não precisam utilizar todos os insumos nesse primeiro momento. Não é preciso. Por isso que é importante vocês mapearem aquilo que é relevante para saber, inclusive, quais são os insumos que vocês vão utilizar. Às vezes, nós não temos, de uma maneira bate-pronta aqui, por exemplo, o capital natural. Só que quando você começa a levar em consideração toda a parte externa, todo o cenário externo, hoje nós falamos, por exemplo, de propósito. Qual é o propósito do conselho? Além da missão e visão, qual é o propósito? Qual é a estrutura de governança? E eu sei que vários conselhos ainda estão com uma estrutura de governança só no papel, não consegue aplicar, porque precisa sair do pensamento de silo e começar um pensamento integrado. E dentro de governança, olha o que fala aqui. A gente fala dos riscos e das oportunidades. Como é que mapeia risco? E a gente tem uma outra grande dúvida. O que é materialidade e o que é a materialidade que o Tribunal de Contas da União elencou ali? Quando ele está falando de materialidade, é materialidade financeira, em termos financeiros, para fazer uma auditoria, mas isso não é materialidade em cima do que vocês vão levar no planejamento estratégico. Aí, outra pergunta que fizeram, os indicadores precisam estar linkados ao modelo de negócio ou ao planejamento estratégico? Queridos, o planejamento estratégico vai sair do modelo de negócios. Então, óbvio que esses indicadores vão retratar esse planejamento estratégico que está no modelo de negócio. O problema é que nós estamos desconectados. Os nossos indicadores estão refletindo alguns indicadores que nós colocamos no planejamento estratégico, que nós não tivemos esse pensamento aqui do que nós temos de insumo,
do nosso processo, ó, do que nós temos de entrada, da nossa atividade e da saída. Os produtos no curto, médio e longo prazo. Quais são as perspectivas? Qual é a performance? Nós nunca pensamos nisso. E olha, eu sei que dá trabalho fazer isso neste momento. Claro que dá trabalho, nós estamos num momento de pandemia, a gente está fazendo, apagando incêndio, eu sei, eu vivi isso muito tempo, é difícil. Mas se vocês não sentarem para pensar, vocês não terão condições, inclusive, de saber quais são os capitais transformados que você tem aqui nas saídas. E, principalmente, quais são os impactos que nós estamos trazendo porque os impactos é geralmente onde eu falo sobre a criação de valor. De que maneira eu estou criando, preservando e evitando a corrosão do valor público que a minha entidade gera para a sociedade. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso deixar claro para vocês. E aí eu vou parar aqui um pouquinho e vou perguntar para vocês, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Vocês entendem isso? Isso ficou claro? Vocês podem, a gente pode abrir aqui para fazer perguntas sobre isso, porque a partir daí eu vou começar a falar sobre as prestações de conta e como será mais tranquilo para vocês, a partir do momento em que vocês tiverem esse pensamento integrado, vocês fazerem a manutenção desses indicadores. Entendem? Tudo bem para vocês aqui? Luiz, Etiana, José Eli, Marli? Sim? Sim. Tudo certo. Etiana, você quer falar? Não, só Eli? respondi a tua pergunta. Marli? Vou continuar, então, tá? Tá, não, Vocês gostariam de falar alguma coisa? Tá, Giseli, não, era só para falar que realmente quando apresentar essa imagem... O que fala, deixa eu... vocês estão escrevendo, desculpa, eu não vi. Tudo certo, tudo certo. Bom, então, eu vou compartilhar aqui com vocês o material do tribunal. Olha a orientação que vem. Primeira coisa que ele vem falando das inovações trazidas pela IN 84 e DN 187 em relação à IN 63 de 2010 é o seguinte, primeira coisa é o foco estratégico no cidadão. Então, nós temos que começar a pensar lá na frente o que nós vamos gerar de contribuição para a sociedade. Outra coisa que ele fala aqui são dos prazos. Então, para o exercício de 2020 até 31 de dezembro de 2010, se você já começou a trabalhar em forma de relato integrado, por que eu falo assim? Porque muitos conselhos, apesar de entregarem o relatório de gestão, esse relatório de gestão ele não reflete um relato integrado. Então, essas pessoas terão um pouquinho mais de dificuldade de entregar até dia 31 de dezembro, o que fala o artigo 8º da IN 84. Então, olha, ele fala aqui, ó, para o exercício de 2020, a divulgação de informação no decorrer do exercício poderá ser feita até o encerramento do exercício, ou seja, 31/12. E eu vou mostrar para vocês a IN o que ela fala e vou explicar item a item para vocês. Aí, em 2021, essa divulgação deverá ocorrer até o primeiro trimestre de cada exercício e ser atualizada sempre que mudanças ocorrerem ou, no máximo, a cada semestre. Então, ele fala de a cada semestre. Então, olha só, para vocês entenderem. 31 de dezembro, vocês já vão precisar colocar a maior parte do que está contido na sua prestação de contas. A única coisa que vocês não vão colocar são os dados contábeis, que isso vocês vão precisar fazer o fechamento contábil para apresentar em março. É essa ideia que eles estão, que o tribunal está querendo. Então, o que eles falam lá na IN? Os objetivos, as metas, os indicadores de desempenhos definidos para o exercício e os resultados por eles alcançados. Pessoal, eu sei que muitos de vocês não têm planejamento estratégico ainda, eu sei. Só que o que você precisa fazer?
Vocês vão precisar fazer, de repente, o que eu fiz lá no Conselho de Engenharia? Nós fizemos uma comissão e trouxemos pessoas de várias áreas, pessoas chaves das diversas áreas. É preciso que exista um envolvimento. O que nós percebemos? Nós percebemos que o pessoal da área meio não sabe o que acontece na área fim e vice-versa. Nós percebemos que o pessoal do atendimento não tem noção da importância do que eles fazem. E nós percebemos que os nossos objetivos traçados num planejamento estratégico, que aconteceu de uma maneira macro, não estava sendo muito bem comunicada. Então, o que acontecia? Nós não tínhamos indicadores palpáveis nenhum. Vocês precisam começar a entender que o valor público, em termos de produtos e resultados, vai acontecer por meio do modelo de negócios, utilizando os capitais e vocês terem a condição de avaliar os capitais transformados. De que maneira você começa e de que maneira você termina. E olha, quando a gente fala de curto, médio e longo prazo, por isso que é importante vocês trabalharem com matriz de materialidade. O que é material para aquela gestão? Não dá para a gente fazer tudo, gente. Nós vamos ter que elencar o que é prioritário. E vamos trabalhar naquele ano, naquele exercício, naquela prioridade e entregar. Não precisa ter vários números. Para com isso, não dá. Vocês precisam colocar alguns números, alguns indicadores que reflitam o valor da entidade de vocês, e aí eu ressalto a questão da orientação profissional, que é algo que nós falamos, nós fazemos, a gente prefere orientar a multar, entendeu? Mas isso não está claro em lugar nenhum. Vocês precisam trabalhar com isso, porque esse é um valor público que nós temos. Outra coisa, os federais e os regionais têm modelos de negócios diferentes. Dentro dos regionais, o regional de contabilidade, o regional de odontologia, o regional de medicina veterinária, o regional de engenharia, eles são diferentes, porque o cerne é diferente. Então, vocês precisam começar a analisar isso. De que maneira que vocês vão demonstrar para a sociedade como é que nós estamos gerando valor público ao longo do tempo. E aí, sim, olha só o que ele fala, as principais ações de supervisão, controle e correção. Como é que vocês conseguem ter isso se vocês não têm mapeado o alicerce inicial? Não dá, vão ser números... É mais bacana. O que fala o relato integrado? O relato integrado, ele diz o seguinte, que nós queremos ser transparentes com os nossos atos, inclusive para dizer que nós ainda não temos. Nos dá mais credibilidade e reputação quando nós falamos para a sociedade que nós ainda não temos, mas que estamos trabalhando do que mostrar uma coisa que não existe. Percebem a sutileza disso? Então, olha, quando a gente está falando aqui em valor público, em principais supervisão, a estrutura organizacional a gente tem e não é algo que você sai mudando assim à torto e à direito. E uma coisa que eles já começaram a colocar aqui, sabe aqueles relatórios de substitutos, de férias e tal? Isso só é relevante se esse substituto tomou alguma atitude de gestão que realmente exigisse complexidade em cima das ações que ele tomou. Aí você vai falar que ele realmente substituiu. Do contrário, se foi só para manutenção, sabe aquela coisa de substituição de férias e tal, não precisa falar mais. Ele pede aqui, programas, projetos, ações, obras, atividades, com indicação da unidade responsável, metas, resultados. Isso aqui, você vai conseguir se você, depois do seu modelo de negócios, depois que você mapeou a cadeia de valor, depois que você fez o planejamento estratégico, aí você consegue definir metas. Se você não tiver isso aqui você vai começar a dar valores que não dizem nada com nada.
Agora, uma coisa que eu tenho certeza que todos vocês têm, repasses e transferências de recursos para o nosso federal, isso está lá. Os repasses que nós fizemos também para governo, isso está lá. A execução orçamentária, se você utiliza um sistema de informação, vai estar lá. Você pode, de repente, uma das coisas do relato é que você não precisa necessariamente mostrar tudo num documento, não é para criar novo documento, é justamente para você mostrar onde está. Então, licitação, vocês não têm um sistema de licitação? Por que não direciona para lá? Isso já pode fazer. Remuneração recebida pelos ocupantes de cargo efetivo ou em comissão em função de... Isso também, já desde 2012, a gente já está divulgando lá na LAI. Isso não é algo, oh, meu Deus. Eu acho que o mais complicado aqui é a gente pensar no valor público e nesses objetivos e metas, que é algo que a gente não tem fácil. Não é algo que, olha o que ele fala aqui, pelo menos as informações constantes nos itens F, G, H, I, J e K devem ser atualizadas sempre, que é onde eles vão ficar mais com os olhos em cima. Aí, olha, para o ano que vem, o que vocês vão divulgar? As demonstrações contábeis, o relatório de gestão consolidado, os documentos de interesse coletivo exigido, que, na verdade, isso aqui você já divulgou. Então, basicamente, o que vocês vão divulgar no dia 31 de março é o fechamento contábil. O que vocês vão precisar fazer para isso? Vocês vão precisar... sabe aqueles despachos de final de ano para restos a pagar, etc. E tal? Isso vai ter que ser um pouco mais ágil. E vai precisar fechar necessariamente em janeiro, senão vocês não vão conseguir, por conta dos nossos trâmites. Eu tenho certeza que vocês devem passar por uma comissão de tomada de contas e orçamento, isso deve passar pelo plenário, não é? Então, vocês vão precisar ser um pouco mais ágeis que isso. Agora, uma coisa importante falar para vocês. No dia 1º de janeiro de 2020, vocês não vão poder ficar só preocupados com o fechamento. Vocês já vão precisar atualizar algumas coisas lá no portal de transparência. E ainda o Tribunal de Contas, ele até sugeriu que a gente renomeasse o nosso portal de transparência para portal de transparência e prestação de contas, e deixasse de uma maneira mais clara a prestação de contas. Eu entrei em vários sites de vocês para conhecer como é que funciona o acesso à informação. Eu encontrei as informações porque eu sou de conselho, eu sei onde vocês colocam, mas não está óbvio o lugar onde vocês estão colocando, por exemplo, a prestação de contas. A pessoa que é leiga, o cidadão vai ter muita dificuldade de encontrar. Então, é importante vocês deixarem isso mais claro para a sociedade. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão comigo? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre o que eu falei? Como é que vocês estão? Já estão no caminho, não estão no caminho? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Pode escrever. Oi, prof. Está me escutando? Marli, Gilvânia, Luiz, José. Vou dar continuidade, então, tá? Voltando aqui, ó, eu até fui grifando os pontos relevantes, né? Aqui, quando ele fala dos rolos do responsável, isso é uma coisa que a gente já costuma fazer. Muda um, a gente já faz a notificação. Olha o que ele fala sobre o substituto. Quando forem designados em norma legal regimental como representantes para a prática de ato de gestão em nível relevante, com potencial de impactar o alcance dos objetivos ou a regularidade da gestão. É só nesse caso que a gente vai colocar os substitutos. E aí vem, ó, tá vendo? A dispensa de informação de substitutos quando for aquela coisa de substituir simplesmente por conta de férias, por conta disso ou daquilo. Né? Outra coisa que ele fala aqui no processo de prestação de contas, apesar de, pela DN 168, eles definirem 10 UPCs que serão prestadas contas por conta da materialidade financeira
Aqui entrou o Banco do Brasil, entraram as UPCs maiores, que são extremamente representativas. Isso não significa que a nossa UPC não será avaliada. As irregularidades que resultarem em dano ao erário, elas vão continuar sendo apreciadas em processos de tomadas de contas especiais. E nós sabemos que é impressionante como vai notificação lá para o Ministério Público, como vai notificação para o Tribunal de Contas. E agora, com essa transparência, agora divulgando esses dados de uma maneira mais clara, pode ter certeza que a gente, primeiro que deixa claro que a gestão está ok, mas, da mesma forma, a gente começa a ter mais pessoas tendo acesso aos nossos documentos, às nossas prestações de contas. Isso não é ruim, não. Isso eu acho bom. Olha o que ele fala sobre os níveis de materialidade. Aqui não é a matriz de materialidade dos assuntos relevantes, não é. É materialidade orçamentária. Então, por exemplo, até 10 milhões, ele diz que é 5% da despesa. Materialidade para identificação de irregularidades. Entre 10 e 100 milhões, 500 mil acrescidos de 2% da despesa, que ultrapassar as 10 milhões, acima de 100. Então, ele está me colocando aqui em termos financeiros, mas nós sabemos muito bem que, em termos de materialidade, materialidade do que deve ser feito, não é simplesmente a gente ignorar os demais atores do processo. Por que eu falo os demais atores do processo? Nós temos o colegiado, os conselheiros, nós temos as câmaras, nós temos os funcionários, nós temos aí os fornecedores, nós temos a legislação para fornecedores, nós temos a sociedade como um todo. Então, olha quantos atores para que a gente consiga deixar claro as coisas, não é? Então, esse é o ponto que eu quero elucidar para vocês. É importante que vocês saibam que a ideia do tribunal é basicamente colocar como ator principal a sociedade e evitar ruídos. Então, ele está falando muito sobre transparência, sobre prestação de contas. O ano que vem, eles vão trabalhar muito a questão da integridade. Então, isso tem relação com a governança. Se vocês anotaram lá, nós mandamos para vocês aí os acórdãos sobre governança, sobre o que o Tribunal de Contas percebeu de governança. Num dos acórdãos dele, não nesses 3 que saíram, mas no anterior, ele fala que a nossa governança é incipiente, e é verdade, a gente sabe disso. Então, nós temos que trabalhar para que isso se torne, para que a gente consiga controlar melhor, para que nós consigamos levar isso de uma maneira mais clara para a sociedade. E aí, assim, ó, o que ele vem falando? A estrutura e conteúdo foi desenvolvido pelo International Integrated Reported Council, que é o IRC, que vai falar sobre o relato integrado. E o propósito do relato integrado acreditem, é simplificar e racionalizar o processo de prestação de contas. É esse o propósito. Por isso, não existe um modelo para você seguir. O tribunal não tem que colocar pitaco nesse sentido, porque isso tem relação ao que vocês, enquanto entidade pública, acreditam ser extremamente necessário de relatar, de contar, de demonstrar. E o relato, gente, ela é uma abordagem que o produto do processo do relato integrado é o relatório. Quando a gente tem tudo isso claro, você começa a trabalhar de uma maneira muito mais integrada. E vocês vão perceber que esse documento vai ajudá-los na gestão do conselho, independente de quem esteja na presidência, independente de quem esteja na diretoria tal, ou na fiscalização, a coisa vai começar a andar porque vocês começam a trabalhar o pensamento integrado. Eu acho que esse é o ponto, pensamento integrado. E o relatório de vocês, ele tem que oferecer realmente uma visão estratégica de como o conselho e como o conselho se estruturou para alcançar os seus objetivos.
E ele tem que fornecer também uma visão de como é que vocês utilizam os recursos, de como é que vocês trabalham a alocação de recursos. Tudo bem, gente? Olha, só para vocês terem uma noção, eu vou falar aqui rapidinho, em alguns relatórios que eu peguei, vocês colocaram como indicadores algo que não reflete valor para nada. Quer ver, por exemplo, número de e-mails abertos, número de memorandos enviados. Isso não diz muita coisa. Ele é extremamente inócuo. Se a gente está falando de fiscalização, quantos processos foram avaliados nas câmaras? De que maneira esses processos foram avaliados, e começar a trabalhar métricas em cima disso. Tem uma série de possibilidades que vocês podem trabalhar, que vocês podem fazer. Tudo bem até aqui, queridos? Firmes e fortes? Sim, dúvidas? Com relação ao tamanho de relatório, o IRC, ele diz o seguinte, que um bom relato integrado, ele tem 20 linhas, repara. Por que ele fala isso? Porque a ideia não é um novo relatório. A ideia é que você consiga trabalhar com coesão, com objetividade, você trabalhar com hiperlinks, que levem para onde tem mais informação. Se eu quero saber sobre informação contábil, me dá um hiperlink que vai me aparecer os dados contábeis. Eu avaliei, por exemplo, um conselho, um de vocês, e eu peguei o balanço orçamentário. E eu percebi que o balanço orçamentário que vocês publicam é o mensal. Então, para que a gente conheça o acumulado, eu precisei baixar todos os relatórios dos balanços orçamentários de janeiro até setembro, que era quando estava divulgado, para compilar os dados. E a gente não precisaria fazer isso. Vocês poderiam ter de maneira mais clara. Aí, o que eu fiz? Eu fui procurar a ata da comissão de tomada de contas daquela entidade. Eu não achei no portal de transparência, eu achei essa ata lá no link do plenário. Mas por que eu achei? Porque eu trabalho em conselho de fiscalização, eu sei onde está. E aí, sim, eu comecei a verificar o que é, o que não é, como é que estavam os números. Eu sou contadora, eu vou buscar os dados contábeis. Mas vamos falar em termos não financeiros. Eu quero saber de que maneira que nós estamos trabalhando com a nossa fiscalização. Em alguns momentos, é importante que nós façamos gastos maiores, investimentos maiores na área meio. E como é que eu justifico isso para tribunal, se isso não está mapeado? Entendem? Nós já tivemos várias vezes problemas dessa ordem. O que aconteceu? Nós estávamos realizando gastos maiores na área meio e gastamos menos na área fim, muito menos na área fim. E o Tribunal de Contas questionou, uai, como é que é isso? Como é que vocês gastam, vocês são conselhos de fiscalização e gastaram tanto na área meio e tanto na área fim? Como nós não tínhamos naquela ocasião modelo de negócios, foi muito difícil explicar isso para o tribunal. Hoje, direitinho, com modelo de negócios, vocês conseguem demonstrar como é que vocês geram valor através da orientação, através de um gasto que você tenha que fazer, de um investimento que você precise fazer na área meio, né? Então, olha quanta coisa a gente consegue ter de facilidades na hora da gente demonstrar os nossos números. E trabalhar mais com infográficos, né? Mas meu conselho é pequenininho, Janaína, não tem como fazer infográfico. Querido, joga numa planilha de Excel, faz um gráfico, coloca os números mais relevantes, e aí você começa a acompanhar esses números. Não precisa ser uma coisa mega blaster, total, full, up, plus. Peguei alguns conselhos que ainda não tinham nada de infográfico, não tiveram condições de investir nisso.
Porém, os dados deles estavam completamente coesos ao seu modelo de negócio. Ainda não tinham conseguido mapear, por exemplo, separar o que era produto do que era resultado. Eles não conseguiram mapear. Porém, eles já estavam mostrando para essas... Olha, não consegui mapear ainda, mas estamos trabalhando para isso. E acredito, agora eu já estou de olho, né, esperando sair aí o próximo relatório dessa entidade para verificar o que eles fizeram. E é assim que a gente tem que fazer. Então, não se preocupem, na verdade, se preocupem porque eu sei como funciona conselho, né, queridos? A gente sabe que nós é que temos que levantar muitas vezes a bandeira para o negócio acontecer, eu sei disso. Mas uma vez implantado o processo de relato, as coisas todas virão de uma maneira mais natural. E se o Tribunal de Contas não tivesse exigido isso, a gente ia empurrando com a barriga, essa é a grande verdade. Os nossos gestores só vão começar a observar porque o tribunal está cobrando. E aí nós vamos ter um ganho de eficiência, um ganho de produtividade no nosso conselho, depois que a gente trabalhar e implantar esse processo de pensamento integrado. Tudo bem, queridos? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Sim, não? Bom, só para vocês verem aqui também, eu vou mostrar um documento do tribunal. Ele fez uma linha do tempo, sabe? Deixa eu mostrar aqui. Eles trabalharam com uma linha do tempo que eu achei bem bacana, que isso vai ficar bem claro para vocês. Então, até dia 31 de dezembro, vocês vão pegar a IN 84, o artigo 8º, e vocês vão olhar tudo que está lá no artigo 8º, vocês precisam publicar até 31 de dezembro. Esse material, pessoal, Janaína, só interrompendo, esse material a gente mandou nos grupos, tá? Quem não recebeu, pede aí para a nossa equipe, para a Débora, para a Karina, que elas encaminham. Esse é o material da apresentação do dia 25/11 do TCU, tá? Dia 1º de janeiro, vocês vão precisar começar a atualizar as informações do artigo 8º, principalmente a questão do rol de responsáveis. O IFJ, ele diz respeito as licitações, diz respeito a gente vai dar uma olhada item a item para vocês verem, mas basicamente vocês vão ter que começar a atualizar aquilo lá. 31 de março, vocês vão entregar a prestação de contas, ou seja, vocês só vão entregar o que vai acrescentar dia 31 de março. É a prestação de contas contábil. Notas explicativas, demonstrações contábeis, se tiver auditoria, relatório de auditoria, isso tudo vocês vão ter que fazer 31 de março. Para fazer dia 31 de março, gente, eu sou da contabilidade, eu sei a dificuldade, vocês vão precisar botar um deadline antecipado aí, para vocês fecharem isso em janeiro. Se vocês não fecharem o balanço em janeiro, vocês terão muita dificuldade pelo nosso trâmite processual de passar em comissão de tomada de contas e de passar no plenário. Só que no dia 31 de março também, você vai começar a ter que fazer a prestação de contas de janeiro a março, vocês vão ter que fazer duas coisas juntas, olha que loucura. Vocês vão precisar iniciar a atualização das informações do artigo 8º lá, do que fala a IN 84. 30 de junho, vocês vão precisar atualizar novamente as informações contábeis, novamente. 31 de dezembro, vai a atualização também do que diz a IN 84. Ou seja, por isso que isso vai acabar sendo em tempo real. Vocês vão estar o tempo todo atualizando as informações. Não dá mais para esperar um ano para divulgar o que aconteceu no ano anterior. Nós fazíamos muito isso, a gente ia empurrando. Cheguei épocas em que eu fechei dezembro em março, metade de março, início de abril. Se eu fechei em março, início de abril, isso passou em plenário em maio, junho.
Se eu mandei para o federal, entende? Não pode mais, não dá mais, não tem mais condição. Aí falaram assim, mas por que não fizeram isso ainda com as estatais e com o sistema S? Estão fazendo. Daqui a pouco eles estão prestando contas assim também. Aí, olha... E aí é a mesma coisa para 2022, tá vendo? Eles já colocaram o tempo todo. Então, a cada trimestre, vocês têm que fazer um fechamento. Uma das coisas que eu tinha proposto lá na minha entidade era que a gente começasse a fazer, ao invés de fazer fechamentos mensais, de balancetes mensais para passar em COTC, fizesse fechamento trimestral, porque eu acabava tendo um ganho cumulativo de informação, e é assim que as empresas privadas fazem, de fazer esse fechamento trimestral. Não sei, aí é uma questão de vocês conversarem aí no conselho, para verificar o que é mais vantajoso para vocês, o que vai dar menos esforço. Nesse primeiro momento, eu sei que vocês terão que fazer, assim, das tripas coração, para o negócio sair até o final do ano. Eu sei. Onde vocês devem gastar tempo? Gastar tempo definindo o seu modelo de negócio. Usa cadeia de valor, usa modelo de negócios, usa Canvas, tem uma série de ferramentas aí que vocês vão precisar usar e vão ter que sentar a gestão, vai ter que verificar a forma de fazer essa comunicação para o seu pessoal, vai ter que acabar essa história de ter vários conselhos dentro do conselho. Isso vai precisar acabar. Isso vai acabar amanhã? Não, não vai. Estou para dizer para vocês, não vai, a gente sabe que não vai. Mas vocês vão caminhar para isso. Vocês estão caminhando para acabar com essa coisa de área da fiscalização, área das câmaras, área do financeiro, área do RH, área de comunicação, área de eventos. Não, isso tem que andar junto. Isso tem que andar junto. E à medida em que isso vai começar a andar junto, os indicadores vão ser indicadores congruentes a todos. Vão começar a falar de maneira clara para vocês todos. Tudo bem, queridos? Nós já estamos aqui, já são quase 11 horas da manhã. Deixa eu dar uma... Ficou claro aqui o que vocês conseguiram pegar o que eu estou falando? Conseguiram perceber a importância, a relevância do que eu estou dizendo? Sim? Então, olha, voltando aqui na IN, deixa eu pegar aqui só para vocês verem, eu vou compartilhar com vocês a IN 84. Muitas pessoas só ficaram de olho na ADN. E a ADN, ela não aborda, não entra nesse ponto, né? Espera só um minutinho, deixa eu achar aqui. Ué, que eu não estou achando. Espera um pouco, deixa eu abrir. Isso, deixa eu entrar agora aqui, fazer um compartilhamento. Aqui. Ó, eu já até deixei na página. Queridos, olha o que fala... o artigo 8º, integram a prestação de contas da UPC. Objetivos, metas, indicadores de desempenhos definidos para exercícios, os resultados alcançados, a sua vinculação ao objetivo estratégico e à missão, e, se for o caso, o plano plurianual, os planos nacionais, setoriais do governo e órgãos de governança superior. Nós vamos ter, alguns conselhos têm já o planejamento estratégico. Só que esse planejamento estratégico é um planejamento estratégico gerencial. Ele não está demonstrando de que maneira o conselho gera valor ao longo do tempo. Então, vocês vão ter que fazer um exercício contrário aí, que é o de montar um modelo de negócios. E não é só montar no papel, você precisa começar a conversar com as pessoas, vocês precisam começar a trazer os departamentos para falar, porque só assim vocês vão conseguir definir o valor público. Em termos de produto, e queridos, produtos, eu sei que existe a área da ouvidoria, mas produto não é e-mail respondido. Você tem que pensar sempre no que qual é o propósito que exista
para que vocês existam, qual é o motivo pelo qual vocês existem. E aí vocês vão pensar em valor público. Então, isso tem que estar lá, no dia 31 de dezembro. As principais ações de supervisão, você só vai conseguir supervisionar aquilo que vocês mapearam. Talvez vocês não consigam colocar isso aqui ainda. Ou talvez vocês consigam colocar o quê? Só as correições, né? Aqueles processos administrativos que vocês abriram, algum processo de licitação que teve alguma coisa assim, em termos de correição, mas é algo isolado. Não tem problema, não tem problema. Vocês falam que vocês estão preparando, vocês coloquem prazo naquilo que vocês estão fazendo, vocês comecem a colocar algumas ações práticas, o que vocês vão fazer, qual é a estratégia para daqui até o final do ano, vocês divulgarem, e do final do ano até o próximo ano, para vocês trabalharem isso. Estrutura organizacional, isso é fácil, porque é algo que a gente já tem, a gente já faz. Programas, projetos, ações, isso a gente não tem. Por quê? Porque isso está ligado ao seu planejamento estratégico. E se você não tem modelo de negócio, se você não tem cadeia de valor, se você não tem planejamento estratégico, você não tem programa, é tudo chutado. Então, é melhor você parar e pensar no que você vai divulgar. Esse item F, vocês têm. Execução orçamentária e financeira, vocês também têm. Ó, cuidado, hein, gente? Eu vi muitos balanços financeiros que foram fechados com alguns errinhos aí contábeis. Prestem muita atenção nisso. Licitação também você já tem um sistema que faz isso para vocês lá. Se vocês ou entra pela Caixa, pelo Banco do Brasil, manda direto para lá. Remuneração e subsídio recebido por ocupante de cargo, também nós já temos, isso a gente faz todo ano. Contato da autoridade de monitoramento designada, em 2012, nós já definimos. Se você não definiu, vocês precisam instituir um normativo e definir quem é esse contato da autoridade. Aí vem, ó, demonstrações contábeis, em dezembro vocês vão ter fechado o quê? Outubro, novembro, não é? Então, você coloca, talvez outubro, novembro, talvez não tenha dado tempo ainda de passar. Então, você apresenta o de outubro. Relatório de gestão que deverá ser apresentado, isso é só o do ano que vem, porque desse ano vocês já apresentaram em agosto. Rol de responsáveis, já foi também, né? Então, o que você começa a perceber? Você começa a perceber que muitas coisas que eles estão exigindo, a gente já faz. A gente já faz. A gente só não está fazendo do jeito que eles estão orientando ainda. Então, o que eu peço para vocês? Entrem no portal de transparência de vocês e comecem a separar a prestação de contas num lugar específico de prestação de contas. Que é exatamente isso. Por isso que eles falaram, né? Portal de transparência e prestação de contas. Tem coisas que está lá que fica difícil da gente achar. Eu tive dificuldade de achar em alguns estados, apesar de estar divulgado, quer dizer, a pessoa já entregou o relatório, eu não achei o relatório lá, não achei. Então, se eu não achei, imagina o tribunal. Por que eu falo tribunal? Porque eu sou de conselho, gente, eu sei onde é que a gente coloca o negócio. A gente vai, a gente sabe, a gente conversa, a gente fala, a gente liga um para o outro, não é assim? Agora, o tribunal não tem essa vivência de conselho. Imagina a sociedade. Então, dá uma olhada no que você está publicado lá e tica o que vocês já têm lá pela IN. Então, muita coisa vocês já têm. O que vocês não têm é o abençoado do modelo de negócio. E os que eu analisei, todos eles, nenhum eu achei inteirinho, pleno e absoluto. Já está num caminho bom. Está num caminho bom. Vocês têm tudo para o negócio rodar. O que está faltando é vocês começarem a compreender a diferença das ferramentas estratégicas que estão disponíveis. Então, vocês vão, para montar modelo de negócio, vocês vão ter que fazer mapeamento de cadeia de valor. Só que quando vocês fizerem o mapeamento de cadeia de valor, vocês vão precisar levar em consideração um ponto que nós não levávamos em consideração, que são os capitais.
De que maneira que esses capitais estão impactando? Ai, professora, precisa usar todos os capitais? Não, queridos, não precisa. Quais são os capitais relevantes para o seu negócio? Isso tem que estar definido. E como nós trabalhamos numa entidade pública, o que eu faço? Eu sempre abri processo para definir metodologia. Isso é metodologia. Vocês vão definir metodologia e vão deixar isso registrado. E aí vocês vão começar a justificar por que vocês estão escolhendo esses capitais. Vocês vão ter que observar esse capital entrando, esse capital se transformando e os produtos oriundos desses capitais saindo. Até aí, já é um trabalhão. Depois que vocês mapearam esses produtos saindo, vocês vão ter que mapear o quê? Os impactos gerados desses produtos. Não é demonstração de valor adicionado. Eu peguei vários conselhos com demonstração de valor adicionado. Não é. Não é. O demonstração de valor adicionado, ele vai te trazer valores financeiros, ele é contábil. Eu quero saber também os não financeiros, mas tem forma de você mensurar esses não financeiros. Ok? Tudo bem, queridos? Então, olha, só para quem chegou agora, eu estou falando um pouco sobre a conversa que nós tivemos com o Tribunal de Contas da União no dia 25, trouxe de maneira mais palatável para a nossa realidade de conselho de fiscalização, e eu falo com vocês de conselho, porque eu também sou de conselho de fiscalização, como é que nós devemos fazer para colocar até o dia 31 de dezembro os nossos dados lá no portal de transparência. Primeira coisa, já muda aquilo para portal de transparência e prestação de contas, né? Segunda coisa que é importante vocês fazerem é já começar a mapear todos os relatórios que vocês têm para que a gente consiga integrá-los. Não dá mais, não tem mais possibilidade de várias áreas falando da mesma coisa com dados diferentes. Não dá mais. Quer ver? Eu vou dar um exemplo claro do que aconteceu muito tempo comigo. Eu tinha um valor que era dado de anuidade de profissional pela minha informática, que não batia com o meu financeiro. Não pode isso. E como é que faz? E a inadimplência, gente? E dívida ativa? Como é que faz? Lembra? E como isso é relevante para a gente? Claro que isso é relevante, dívida ativa, renúncia de receita, rapaz, não. E de que maneira isso contribui para a geração de valor? Olha só, aí eu tenho um dado que é me dado lá pela informática. Se eu for avaliar, de repente, pelo meu cadastro, outro dado que é me dado lá pela fiscalização, e outro dado que é me dado pelo financeiro. O que eu faço? Eu choro, porque eu não sei qual dado que eu uso, não é? E eu sei que a gente, em algum momento, está passando por isso, e como é que a gente reporta isso, né? Não é ruim a gente apontar os pontos negativos, não é ruim, é bom, isso vai dar valor, isso vai trazer mais reputação para a nossa entidade. Pensem nisso, tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? A Ingrid entrou agora, José Silvério, Marli, Gilvânia, José Eli, Luiz, Etiana, Débora. Ficou alguma dúvida? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão montar essa prestação de contas e vocês vão trabalhar. Nós estamos dia 27. Vocês têm um mês e alguns dias para trabalhar. E eu sei que vários conselhos vão fechar de recesso. Então, vocês vão ter que pensar nisso antes. Vocês vão precisar trabalhar com esse modelo de negócio antes. Vocês vão precisar discutir, mobilizar pessoas. Vai ter que fazer, gente. Como é que vamos apresentar isso no final do ano, né? Aí tivemos várias pessoas falando, por que não mantemos isso para maio como era? Para março, não dá. Não dá, já foi a nossa nova realidade é que nós temos 2 prazos. E a partir do ano que vem nós temos 4 prazos.
Então, nós temos o prazo do dia 1º de janeiro, do dia 31 de março, do dia 30 de junho, aí nós temos o próximo, que é o final do ano também, que vai precisar atualizar. Então, o tempo todo nós vamos estar antenados aí com a sociedade, falando para eles de que maneira que a gente está agregando valor ao longo do tempo. Bom, queridos, o que eu tenho para falar para vocês sobre a prestação de contas é isso. Deixa eu só dar mais uma olhada se tem alguma outra coisa que o tribunal falou que eu não falei, eventualmente. Para você ter uma noção, o tribunal, eles falam o seguinte, o que eles querem? Como é que eu vou fazer para fazer auditoria disso? Se eu estou falando de informações financeiras e não financeiras, nós vamos ter que aprender a escrever mais. O tribunal, ele diz o seguinte, os principais fatos contábeis, ele quer saber, né, por base, os principais fatos contábeis, as variações importantes de saldos, saldos de contas relevantes, despesas, custeios, investimentos, as aberturas de crédito adicional, isso tudo tem que estar muito bem linkado para que eles consigam entender como é que esses indicadores estão trabalhando. Então, qual é a relação com o volume de produtos ofertados, com o valor gerado, com as variações do exercício. Então, isso tudo ele está preocupado. Aí, a forma do relatório, os elementos pré-textuais, etc. e tal, isso a gente já sabe fazer. A mensagem do dirigente máximo, ele tem que compilar todas as ações que nós fizemos para demonstrar que há realmente um pensamento integrado. Quando a gente vai, por exemplo, para a visão geral, organizacional e ambiente externo, eu tenho que pensar o que é que o conselho faz e em quais circunstâncias que ele atua, né? Quando a gente pensa ainda nisso, uma das coisas que é importante a gente dizer na visão geral, organizacional e ambiente externo, é mostrar o nosso organograma, quais são as nossas principais normas, tudo isso com hiperlink, tudo com hiperlink, principais canais de comunicação com a sociedade. Então, a gente vai dar uma visão geral, né? Quando a gente fala, por exemplo, da declaração de missão, é um fato extremamente importante, mas além da missão, eu quero que vocês pensem na questão do propósito. Esse framework que eu trouxe para vocês é o framework atualizado, que está saindo agora, é a versão deste ano. E na versão deste ano, a gente já fala de propósito, não é só missão e visão. Eles têm que estar coerentes, têm que estar coerente com o nosso modelo de negócios, tem que estar coerente com a nossa cadeia de valor, tem que estar coerente com os nossos processos, com as atividades, né? Tudo isso apontando lá para o nosso modelo de negócios. E uma coisa que a gente ainda vai andar muito tempo, algum tempo, né? Com essa governança no papel, que não se reflete no nosso dia a dia, mas a gente vai precisar buscar acoplar isso, porque a governança, na verdade, não é nem a governança, é a sustentabilidade. A governança está no guarda-chuva da sustentabilidade. E por que eu estou falando de sustentabilidade? É pelo verde? Não, não é só pelo verde, também pelo verde, mas pela manutenção do negócio ao longo do tempo. Então, como é que eu vou garantir que exista integridade dos dados? Como é que eu vou garantir o compliance? Como é que eu vou garantir que a sociedade está ganhando com isso? Tudo bem, queridos? Ficou alguma dúvida? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Eu me coloco aí à disposição de vocês para dúvidas, para o que vocês têm aí que queiram compartilhar. Paulo, eu vou deixar a palavra com você. Ok, põe o seu, por favor, aí no mudo. Vamos abrir aqui. Encerramos ali. Uau, muito bem.
tirar aqui também do mudo. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenhamos aí ajudado um pouco a eximir as muitas dúvidas que, com certeza, todos os conselhos tinham e ainda têm. Eu deixei uma mensagem aí no chat. Você deixou só para uma pessoa? Não, mandei para todos. Esse foi para o Luiz, depois eu reenviei aqui para todos. Marli, não se preocupa, nós vamos reenviar o material que o TCU usou. Você deixou seu e-mail aqui, não se preocupa que a nossa equipe vai encaminhar. Tem outros materiais também que a gente juntou nesse e-mail que são bastante relevantes, matriz de risco, matriz de materialidade, modelos de negócios já apresentados por outros conselhos para vocês que ainda nem começaram a se nortear com eles. Não, na verdade, vocês acabaram de entregar o de 2019, não foi? Esse prazo realmente aí, ele já foi publicado há algum tempo, mas ainda pega de surpresa a maioria dos conselhos, porque faz essa confusão de 31 de dezembro com 31 de março, mas realmente existe aí essa entrega para o dia 31 de dezembro, é bom a gente ficar atento. No e-mail, Marli, inclusive, a gente manda o texto lá da IN e da DN, onde determina aí que seja feita essa apresentação do seu modelo de negócio. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, reforçando essa nossa reunião, aí ela é uma iniciativa do nosso treinamento, que vai acontecer agora no dia 2 e 3 de dezembro, relato integrado para entidades públicas. Vejo vocês lá. Um grande abraço para todos, tenham uma excelente sexta-feira e um excelente dia. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.